Vamos lá, a gente está no Daf Kaf Bet Amud Bet, a gente está fazendo aqui algumas perguntas com relação a Shavua, alguém que jurou alguma coisa sobre comer ou não comer, quando o juramento é válido, quando não é válido. Então, pergunta a Gemara agora é o seguinte, Bai Rava, Rava se perguntou o seguinte, Shavua shelo chal hartzan, a pessoa jurou não comer hartzan, hartzan é a semente da, da uva, certo? Que geralmente é algo que você não come isso por si só. Então, será que ele tem shiur de kazait ou não? Ou seja, será que é proibido somente quando tem um kazait ou não? Geralmente alguém que jurou não comer pão, jurou não comer alguma coisa, ele tem que comer o shiur de kazait de acordo com o Rahamim, porque achilá, alimentação, esse verbo comer representa casar. Então, a pergunta é quando ele jurou comer alguma coisa que realmente não é comestível. Então, Rava pergunta o seguinte, Bekama, qual o shiur? Keivan de nitachila ledeitar ovet, será que já que às vezes misturam hartzan, a semente da uva, em outras coisas, mistura a semente da uva com, sei lá, numa salada ou algo do tipo, então ela sim é comida, então talvez date a casai, talvez realmente precisa de um casai para ser hayav, o cara que não comeu um kazait, ele não é hayav, então quando ele jurou de não comer, a intenção dele era de não comer um kazait de hartzanim, odima kivan de robeinei achlei inchei date yamashu. Ou talvez já que não, já que ninguém come isso puro, você come talvez misturado numa salada, mas você não come isso daqui puro, então ele pensa, olha, eu não vou comer isso, não quero nem tocar, quer dizer, ele não pretende comer bichlal, nada, nenhuma migalha disso, nenhuma sementezinha. Então talvez na hora do juramento dele a intenção foi de que nenhuma semente disso ele ia comer? Teiko. Fica a dúvida se a gente define isso como alimento, como comida, e consequentemente precisa de um kazait, ou talvez. Bairamashi, Ravashi perguntou o seguinte: Nazir chamar Shvash lo hartzan. Agora, o que acontece depois da pergunta de Rava? Ravashi pergunta com relação a um Nazir. Se o Nazir jurou não comer hartzan, certo? O Nazir jurou que ele não vai comer semente de uva, ele é proibido de comer sementes de uva. Uva é proibido por um Nazir, ele não pode comer uva, não pode beber vinho, etc. O que acontece se ele jurou também que além da proibição de Nazir de comer uva, ele também não vai comer a semente. Ele jurou que não quer comer a semente. Bekama. Qual é o shiur dele? De que van de casar e tesoura de oraita, o que kamistabe aitera kamistabe. Vedatem Yamacho, talvez, já que para o próprio Nazir comer um kazait de uvas é proibido por si só, é proibido pela Nezirut dele, tem uma proibição da Torá do Nazir comer um kazait de uva, então quando ele jurou não comer uva, talvez a intenção dele, ele queria proibir para si mesmo uma migalha, menos do que isso. Um kazait já é proibido pela Torá. Agora ele quer proibir sobre si mesmo uma quantidade mínima. O Dima que vai demar shelochal date a casais. Ou talvez não. Na hora que ele usou o verbo shelochal, ele usou o verbo não vou comer. Comer é casait. Então ele só é proibido se ele só transgride a proibição se ele comer um casait inteiro de sementes. Não tem resposta. Agora vai tentar provar. Tashma. Vamos ver o que aparece na Mishnah. Na Mishnah aparece o seguinte, então a pergunta é, será que já que ele é proibido pela Torá de comer um kazait, então quando ele jurou, a intenção é que ele quer jurar e proibir mesmo uma quantidade mínima, mesmo uma migalha, ou talvez não, usou o verbo comer, só é proibido com um kazait, e se ele comer agora um kazait de hartzanim, das sementes da uva, ele vai transgredir duas proibições, a proibição de Nazir e a proibição do juramento. Duas proibições separadas. Tashma, vamos tentar provar isso. Shuvah shelo ochal. Ele jurou que ele não vai comer. Ele jurou, olha, na terça-feira eu não vou comer. Ve'achal nevelot trefot shkasim ulemassim. E aí ele comeu comidas proibidas. Nevelá, trefá, certo? Carnes que não são, que não foi feito shchita. Ele comeu comidas proibidas. Tá na cama, chachamim falam, hayav. Ele é hayav, ele jurou não comer. Comeu algo proibido, mesmo que isso é proibido, ainda assim é uma alimentação, é comida. Então ele é hayav. Rabi Shimon Poter. E Rabi Shimon fala que não, que ele é patur. Na hora que ele jurou não comer, o juramento dele não recai sobre comidas que já são proibidas. Essas comidas já foram proibidas no Arsinai. No Arsinai, a Missel inteiro já jurou que ele não vai comer nevelot trefot kassim ulemassim. Então se ele comeu agora, desculpa, se ele jurou agora, se ele jurou não comer, ele jurou não comer as coisas permitidas. Porque as coisas proibidas, ele já se autoproibiu através de um juramento. Ravinanba, e a Gemara continua, tentando provar ainda para a pergunta de Ravashi,
A Gemara continua e fala, olha, a gente se perguntou o seguinte, Amai Hayav, Mushvav Yomed Me'ar Sinai, por que, de acordo com Chachamim, alguém que comeu Nevelot Trefot, ele transgrediu o juramento dele, a priori o juramento que ele fez agora, ele já jurou sobre isso no Ar Sinai, então o juramento agora não deveria ser válido, um juramento não recai sobre outro juramento, se a pessoa jurou não vou comer pão, não vou comer pão, não vou comer pão, jurou 10 vezes, só o primeiro juramento é válido, todo o resto é automaticamente anulado, porque ele já jurou uma vez, então não precisa jurar de novo. Então perguntaram, a priori o cara que jurou que não vai comer, porque se ele comeu nevelot, ele transgrediu aqui a proibição, o juramento dele. A priori o juramento dele não recai sobre isso, só sobre as comidas permitidas. E aí a Gemara traz duas respostas. Uma explicação é que realmente um juramento não recai sobre o outro quando o segundo juramento é exatamente o mesmo que o primeiro. Se ele jurou não comer pão e depois jurou não comer pão, então está incluso. Mas se no primeiro momento ele jurou não comer pão e depois ele falou não vou comer carboidratos, então ele estendeu o juramento dele, o segundo juramento, já que ele recai sobre outras massas, recai também sobre o pão. Então, no Ar Sinai, ele jurou que ele não vai comer carne não kasher, nevelot e trefot. Agora ele está jurando que ele não vai comer bichlal. Então, já que o juramento dele é mais extenso, ele também recai sobre as coisas que já foi jurado antes. Essa é uma explicação. Deixa aqui chamar, deixa aqui chamar, olha, só dá para explicar a opinião de Chachamim, que é Hayav, que ele tem a proibição aqui de juramento, ou de acordo, ou a gente pode falar que a primeira opinião é a opinião de Chachamim, e está tratando que ele jurou que ele não vai comer meio kazait. No Ar Sinai, ele jurou que ele não vai comer um kazait. Agora ele está jurando que ele não vai comer meio kazait. Então, um juramento novo, um juramento que não tinha no Ar Sinai e por isso é proibido, certo? E Bestam Veliba de Rabi Akiva, ou o que ele falou, ou que ele não falou especificamente que ele não vai comer meio casaita, ele jurou, ele jurou, não vou comer. E de acordo com o Rabi Akiva, no juramento, quando alguém faz um juramento específico, ele proíbe para si mesmo a quantidade mínima de uma migalha. Então é um juramento novo. Então, de qualquer jeito, aparece aqui a opinião de Rish Lakish, que o motivo de Chachamim, de alguém que jurou não comer, se ele comeu nevelot e trefot, ele tem que trazer korban por ter comido nevelot e trefot, transgredido o juramento dele, está se tratando que no Ar Sinai ele jurou que ele não vai comer um kazait, e agora ele jurou que ele não vai comer nem meio kazait. Certo? Essa é a explicação. E aí conclui a Gemara, e agora vem a conclusão da Gemara. A priori, nevelá, que a pessoa já jurou no Ar Sinai não comer, e agora ele está jurando que ele não vai comer nem meio kazait, é igual o nazir, que jurou ser nazir, e por isso é proibido comer uvas, e agora ele está jurando que ele não vai comer semente de uva. Certo? São duas situações muito parecidas. A pessoa jurou no Ar Sinai que não vai comer carne não kasher, e agora ele está jurando que ele não vai comer nem meio kazait, e o Nazir jurou que ele não vai comer uvas e todos os derivados da uva, quando ele virou Nazir, e agora ele está jurando que ele não vai comer o hartzah, a semente. Vetama de Parish, Aloparish, Dati Akazait. E o motivo que a segunda Shvuah acontece, e o motivo que a pessoa que jurou no Ar Sinai não comer nevelá, e agora ele jurou de novo que ele não vai comer, o motivo que esse segundo juramento é válido é porque ele especificou, ele falou, eu não vou comer meio kazait. Então, se ele tem um juramento de não comer nevelá do Ar Sinai, e agora ele jurou que ele não vai comer meio kazait, então realmente o juramento acontece. Mas se ele não tivesse especificado, a gente interpretaria que mesmo que ele já não pode comer nevelá, ele está simplesmente jurando de novo, e aí o juramento é anulado. Ou seja, não é porque ele tem um juramento antigo que a gente vai interpretar que o juramento novo se trata em um caso que não está incluso no antigo. Não é porque ele já jurou no Ar Sinai que ele não vai comer um kazait de nevelá, que a gente vai interpretar que o juramento dele agora de não comer nevelá é sobre meio kazait. A não ser que ele especifique. E por isso o Nazir, mesmo que o Nazir já jurou não comer uva e todos os derivados dela, quando ele jura de novo não comer sementes de uva, se ele especificou meio kazait, sim, senão não, senão a intenção dele é proibir um kazait de hartzanim, um kazait de sementes de uva. E aí já que ele já tem o juramento do Nazir, esse segundo juramento não vai acontecer.
Shvaminá. Então a gente pode concluir daqui que realmente um Nazir, que ele já tinha jurado ser Nazir e era proibido comer uvas e todos seus derivados, que jurou não comer sementes de uva, se ele não especificou meio kazait ou uma migalha, a intenção dele é um kazait inteiro, mesmo que ele já é proibido para isso, é como se ele estivesse fazendo um juramento duplo e o segundo juramento caiu. A gente não vai interpretar que a intenção dele é um juramento sobre algo que ele ainda não era proibido, ele quer proibir mesmo uma migalha, só porque o juramento seria anulado. Sim, então, daqui a gente prova esse ponto, que o segundo juramento, se ele não foi específico sobre uma migalha, é como se ele tivesse jurado de novo que ele não vai comer um kazait, e aí no caso do Nazir, o segundo juramento é inútil, porque ele já tem o primeiro. Pergunta Gumará, então a gente respondeu a pergunta de Ravashi, certo? Ravashi se perguntou aqui em cima, cadê? Aqui. Vai Ravashi, Nazir Shamash Vashelo Chal Hartzan. O Nazir que jurou que não vai comer Hartzan, o juramento dele é um juramento somente de um kazait de sementes de uva, e não macho. Pergunta Gmará, Elatisho de Bairava, a priori, agora a gente pode concluir também, podemos tirar desse din, a conclusão para a pergunta de Rava, que Rava se perguntou o seguinte, Shvashelo Chal Afar Bekama, alguém que jurou que não vai comer terra. Quanta terra ele tem que comer para transgredir o juramento dele? Terra, por um lado, não é comida, então uma migalha de terra que você comeu já é proibido, ou talvez não, talvez ele usou o verbo comer, comer é comida, comer é kazait. Tifsho de adeika kazait. A priori, mesmo que ele está falando de comer terra, que não é comestível, a priori ele só vai transgredir o juramento dele quando ele comer um kazait, porque terra é algo que não é comestível. E a gente viu com relação a nevelá, de a nevelá que é a farda, nevelá é um animal não kasher, certo? É um animal que morreu sem shritá. Então ele não é kasher, não pode comer esse animal. E o din de nevelá é que mesmo que a comida, a nevelá, não pode comer, ele só é proibido se ele comer um kazait. Então a far também, mesmo que a far não é comestível, só vai ser proibido quando ele comer um kazait. Vetama de parish, shaloparish, tem a kazait. Se ele não especificou meio, então é um kazait. Mesmo que é algo que não é comestível, que ele não pode comer, a priori, a gente explica que toda proibição genérica é mínimo de um kazait. Fala, mas a farla barachilá, o klal, nevelá barachilá, veare o derabe iloei. Mas não, é diferente. A pessoa que jurou que ele não vai comer nevelá, que é um animal não kasher, aqui, mesmo que a priori a gente poderia dizer, olha, ele não pode comer de qualquer jeito, certo? Nevelá é proibido. Pela Torá é proibido ele comer um kazait de nevelá. Então o que ele está jurando? Com certeza a intenção dele é de jurar que é mesmo uma migalha, e a gente não faz isso. A gente fala que não, que na hora que ele jurou não comer, a intenção dele é não comer um kazait, mesmo que isso de qualquer jeito já é proibido para ele. Isso é com relação a nevelá, que nevelá é algo que é comestível, é proibido, mas é comestível, é comida. Então talvez quando ele jurou não comer, ele tinha na cabeça, eu não vou comer, quer dizer, eu não vou comer um kazait, menos do que isso eu não estou jurando. É proibido, eu não pode comer, mas de qualquer jeito o meu juramento é somente para um kazait. Mas terra, o cara que jurou não comer terra, quem come terra? Ninguém come terra. Então, quando ele jurou que ele não vai comer terra, significa, olha, não vou comer nem um pouquinho de terra, nem uma quantidade mínima. Então, em terra, que não é comestível, pode ser que o juramento dele é mesmo para um grãozinho de terra, diferente de nevela. Certo? Então, a pergunta de Rava não teve resposta. Próxima Mishnah. Ele jurou que ele não vai comer. Ele jurou, terça-feira eu juro que eu não vou comer. E aí, na terça-feira, ele comeu e bebeu. É só uma promessa. Quando ele jurou, não vou comer, comer inclui comer e beber. Então, se ele comeu e bebeu naquele dia, ele transgrediu uma proibição só. Mas, se ele falou, ele jurou que ele não vai comer nem beber, ele especificou isso no juramento dele, ele comeu e bebeu, ele é chayav duas vezes. Se ele jurou que ele não vai comer, ele comeu 3 tipos de pão, pão de trigo, de cevada, de centeio, ele comeu 3 tipos de pão, e não chayav elachad. Ele só transgrediu uma proibição, que ele jurou que ele não vai comer, e ele comeu, é uma proibição só. Mas se ele falou, se ele jurou, mas se ele jurou, ele falou, eu juro que eu não vou comer pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, ele jurou os 3, e ele comeu os 3 pães, ele chayav 3 vezes.
um para cada tipo de pão que ele comeu, porque é como se fossem 3 juramentos. Shvua shelo eshte, se ele jurou não beber, veshata mashkim arben, ou chayav alachat, e bebeu diferentes tipos de bebidas, fez uma proibição só. Mas, se ele falou shvua shelo eshte yain veshem unudvash, ele jurou que ele não vai beber vinho, óleo e mel. Tanto ele especificou no juramento dele bebidas diferentes, Veshatai, ele bebeu essas 3 bebidas, Hayav al kol achad vachad, ele Hayav para cada uma das bebidas, cada uma é considerada como se fosse um juramento por si só. Shvua shelo ochal, se ele jurou que ele não vai comer, Vachal ochalim shenarim lechilah, Veshatam ashkim shenarim leshtiah, patur. Ele jurou que ele não vai comer, e ele comeu comidas que não são comestíveis, que geralmente ninguém come, como terra, por exemplo, ou ele bebeu bebidas que ninguém bebe, uma água suja, uma água que não é potável, que ninguém bebe isso geralmente, patur. Ele não é real de korban, ele não transgrediu a proibição dele, porque a proibição de o juramento de eu não vou comer é um juramento válido para comidas, mas se ele comeu pedra, se ele comeu qualquer coisa que não é comestível, ele não transgrediu a proibição, porque a linguagem eu não vou comer não significa eu não vou ingerir nada, significa eu não vou comer nenhum alimento. Então, se ele comer algo que não é alimento, não está incluso no juramento. Ele jurou que ele não vai comer. O que a gente viu antes, essa é a Mishnah, a fonte, essa é a fonte, certo, que aparece na Mishnah. Ele jurou que ele não vai comer, ele comeu algo proibido, algo que não é kasher. Tá naquela folha, tá bom que isso não é kasher, mas é comida. Então, quando ele jurou não comer, isso daqui tá proibido. Rav Shimon fala que não. Ele não é real, porque ele já tem um juramento sobre isso. Ele já jurou no Ar Sinai que ele não vai comer essas coisas. Por isso, quando ele jurou agora, o juramento dele recai só sobre as coisas permitidas. O que é proibido, não. Amar, se ele falou o seguinte, Kunam é a linguagem de será para mim como korban, certo? É um tipo de juramento, uma promessa proibitiva. Ele falou, Kunam ishti nenetli imachalti ayom. Ele falou, olha, eu estou proibindo a minha esposa de ter qualquer aná de mim, qualquer proveito das minhas coisas, ou seja, ela não vai poder morar na minha casa, não vai poder comer da minha comida, nada disso, se eu comi alguma coisa. Se eu comi qualquer comida hoje, minha esposa está proibida para mim, ela não pode ter proveito de mim, certo? Ele está proibindo a esposa de ter proveito dele, quer dizer, ele queria falar que ele estava de jejum, que ele não comeu nada, então ele falou, olha, se eu comi alguma coisa hoje, que a minha esposa esteja proibida de ter proveito de qualquer pertence meu. Veio Achal, Nevelot, Trefot, Kassim e Lemassim, e ele tinha comido comidas proibidas. Então, de acordo com o Chachamim, igual o Chachamim falaram antes que um juramento de não comer, ele recai também sobre comidas proibidas, aqui é a mesma coisa. Aristo Assurá. A esposa vai estar proibida. Na hora que ele jurou que ele não comeu, e ele tinha comido essas coisas, mas são coisas que são proibidas, ele comeu. No fim, ele tinha comido algum tipo de comida, por isso a promessa dele é validada e a esposa não pode ter proveito dele. Essa é a Mishnah. Vamos para a Gemara. Amar Rabbi Baravina Amar Shmuel, Shvua shelo ochal veshata chayav. Alguém que jurou que não vai comer. Ele falou, eu juro que na terça-feira eu não vou comer. E ele não comeu nada. Ele só bebeu. Fala Shmuel que ele é chayav. Porque o verbo comer inclui bebida e comida. E vai ter masvarava e vai ter macrã. A gente pode concluir isso por lógica, que o verbo comer inclui bebida por lógica, ou baseado no pasuk. A Gemara traz os dois lados. E vai ter masvará, dá para concluir isso por lógica, porque quando você chega para alguém e fala, olha, vem comer alguma coisa em casa, você oferece comida e bebida. Vem comer, está incluso bebida. Então, alguém que jurou não vou comer alguma coisa, na cabeça dele, comer significa comer e beber, certo? Faz parte, é o mesmo verbo. Você não fala para alguém, vem comer e beber em casa. Só vem comer, e a comida inclui isso. Então, no juramento também a gente usa a linguagem comum. Então, já que na linguagem comum, a palavra, o verbo comer inclui bebida, então aqui também. Por isso, se ele jurou não comer e bebeu, ele transgrediu. Vem vai ter macré, dá para tirar isso do pasuk também, e no pasuk a gente vê que o verbo lechol inclui bebida. Da onde a gente vê isso? Shtiá bichlal achilá.
Bebida está incluso no verbo comer. Gama Rish Lakish, assim falou aqui Rish Lakish, Milan Lesteashi Bichalal Achilá, de onde a gente sabe que bebida está incluso no verbo comer? Shinemar está escrito no Pasuk, Vechatel Lifnei Hashem Elokecha Makom Asher Yivchar Leshaken Shemo Sham Maser Deganecha V'Teroshecha. Está escrito no Pasuk que a pessoa tem que levar Maaser Sheni, se eu não me engano, ele tem que levar com Maaser Sheni para comer em Yerushalayim, e uma das coisas de Maaser que ele leva para comer em Yerushalayim é o Maaser de Tirosh, o Maaser de uvas. Agora, a palavra Tirosh significa vinho, certo? Suco de uva, vinho. Ou seja, o Passuco falou, Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, você vai comer perante a Kadosh Baruch Hu, significa que você tem que comer em Yerushalayim, e ele falou Tirosh, vinho. Vetirosh, Hamrau, Virosh, Tirosh, a palavra Tirosh representa vinho, Uchtiv, Ve'achalta, e o Passuco falou Ve'achalta, usou o verbo comer, e trouxe como exemplo de comidas a serem comidas em Yerushalayim, vinho, então parece que bebida está incluso no verbo comer. Fala, Vedim, Aldeia Nigron, fala, talvez não. Talvez aqui o vinho que está escrito que ele come, realmente ele come, é um vinho que é misturado dentro de um tavshil, dentro de um cozido. Tipo, você faz um tchunt e coloca lá vinho. Então você está comendo vinho, mas se beber vinho por si só, talvez uma bebida que você bebeu ela, não está incluso no verbo comer. Talvez o verbo comer inclui líquidos quando eles estão misturados com comida, num tavshil, num cozido, porque é chamado que você comeu aquela bebida, você comeu o vinho que estava misturado com um tchunt. Como, por exemplo, como atrás aqui, Dava Shmuel, Anigron Maya de Silkei, Achsigron Maya de Kulchusalkei. Ele traz aqui o que é Anigron e Achsigron, eram palavras da época. Ele fala, olha, um cozido feito de selek aqui é tradin, sei lá, espinafre ou algo do tipo, então tem algo chamado anigrone, arcigrone, é um cozido feito de tradin ou feito de algum tipo de legume. Uma sopa de legumes. Na sopa de legumes você está comendo sopa. A sopa é líquido, mas você está comendo sopa. Então, talvez quando o Passuco falou ve'achalta e colocou tirosh, não é se a pessoa bebeu vinho. Talvez beber vinho é um verbo diferente, é um verbo lishtot. Isso que o Passuco falou ve'achalta tiroshecha, ele está falando talvez a pessoa vai comer vinho misturado em um tavshil. Então, não dá para provar daqui que o verbo comer inclui bebidas. Ele vai trazer outro passuco que a gente vai provar dele, que o verbo comer inclui bebidas. Está sendo o passuco seguinte, o passuco fala sobre Maaser Sheni, se a pessoa não conseguiu trazer as frutas de Maaser Sheni para Yerushalayim, ele faz pidion. O que é pidion? Ele transfere a kedushá das frutas de Maaser Sheni para dinheiro, leva o dinheiro para Yerushalayim e lá ele compra comida. Uma das comidas está escrito que ele vai poder colocar, para poder gastar, é yain e shechar, vinho e cerveja. O passuco falou que ele tem que comer perante a Kadosh Baruch Hu, certo? É o mesmo passuco de antes, ve'achalta, não, aqui é outro passuco, escrito ve'achalta sham lifnei Hashem Elokecha, sim, também tem o verbo lechol, e nesse verbo lechol está escrito, tem incluso vinho e cerveja. Yain chamra, uchtiv ve'achalta, então a gente vê que mesmo vinho, que é uma bebida, está incluso no verbo ve'achalta, comer. Sim, então daqui, quer dizer, isso seria uma prova do passuco, para o que Shmuel falou, que alguém que jurou não comer, e ele bebeu, ele transgrediu o juramento. Talvez o vinho aqui também não é vinho puro. Não é vinho líquido. Talvez é um vinho misturado num tavshil, num cozido. Fala, shechar ktiv, midei de meshaker. Fala, não, está escrito beyainu beshechar. Beyainu beshechar. Shechar é algo que embebeda. A gente traduz geralmente como cerveja, mas é um tipo de bebida que embebeda. Então o vinho, ele só embebeda quando você toma o vinho por si só, e não quando ele é colocado num cozido. Por isso aqui, o vinho que está escrito nesse passuco é vinho mesmo, líquido. E o passuco falou ve'achalta, usou o verbo comer, achilá, para um vinho líquido que embebeda. Então a gente vê que bebida está incluso no verbo lechol. Por isso alguém que jurou não comer, ele também não pode beber. דתניא אכל ולקהילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש ועבד חייב. Fala, olha, talvez o vinho que está escrito aqui é um vinho que era chamado de Dvelá Keilit. Keilit é o lugar onde produziam isso. Era um tipo de vinho mais sólido. Eles faziam um negócio misturado de figo com uva e etc.
Isso daqui realmente embebedava. Era uma mistura de vinho com outros alimentos, com figo, se eu não me engano, mas era uma quantidade grande de vinho. Então, por um lado, era muito vinho embebedado, por outro lado, era sólido. Então, assim aparece na Braita, que alguém que comeu isso, um Cohen, que comeu essa Dvelá Keilit, que tinha muito vinho. Se ele beber alguns outros tipos de bebidas que deixam a pessoa um pouco mais com sono, mais bêbada, etc., perde um pouco a consciência. E trabalhou no Beit HaMikdash, ele é Hayav, ele transgrediu a proibição de trabalhar no Beit HaMikdash bêbado. Mas que ele não está bêbado mesmo, caindo, tropeçando, mas ele já é considerado que é proibido trabalhar no Beit HaMikdash. Ou seja, existem alimentos sólidos produzidos com vinho que embebedam. Então, quando está escrito no Pasuk, Beyain no Beshechar, que é um yain, um vinho que embebeda, pode ser que não é vinho líquido. Pode ser que é essa Dvela Keilit, e ela embebeda, e por isso o Passuco usou a palavra ve'achalta, mas aqui não dá para provar que o verbo le'echol inclui beber. Sim? Então volta a nossa pergunta, de onde Shmuel tirou isso? Um lado é pela svará, pela lógica, alguém que convida alguém, ó, vem comer em casa, ele serve comida e bebida. Então bebida está incluso na comida, no verbo comer, então alguém que jurou não comer, ele não pode beber também. Mas a Gemara falou que ele pode provar isso de um passuca. A pergunta de qual passuca ele prova isso? Ela gamash shechar minazir, então tem uma achavá, na verdade. Conclui a Gemara que temos uma achavá. A achavá diz o seguinte, de shechar. Igual o shechar que está escrito aqui nesse passuca, é igual o shechar que está escrito no nazir. Então, no mesmo jeito que o nazir é proibido de vinho, o shechar, que está escrito com relação ao nazir, é vinho mesmo, é líquido vinho, não uma mistura nem nada do tipo, é vinho. Então o shechar que está escrito aqui, nesse passuco, também está se tratando de vinho mesmo, e não uma mistura. E o passuco falou que esse vinho é proibido de comer, ou seja, a gente vê que a palavra comer inclui também líquidos. Certo. Bom, a Gemara ainda vai provar isso da nossa Mishnah também, mas a gente vai parar por aqui. Então, por enquanto, o Shmuel falou que alguém que jurou não comer alguma coisa, bebida está incluso nessa proibição. Ele provou isso da lógica, que assim as pessoas convidam alguém para comer, inclui bebida. E do Passuco, o Passuco falou que usou a palavra shechar, que é líquido, que é vinho, e usou o verbo comer. Então, bebida está incluso no verbo comer. A Rava vai tentar provar isso da nossa Mishnah também, mas a gente vê isso na continuação. Shkoyach.